Pegue na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. Verso número 1. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque diante dos seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não é um homem. O homem vê o exterior, o que está por fora, porém o Senhor vê o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois é este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amém. Pode se assentar no seu lugar. Feche seus olhos. Peça ao Pai eterno para falar o seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. Pedimos ao Senhor, a Deus, que fale conosco, que nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós lemos aqui um texto onde fala da unção do rei Davi. Mas por que Davi foi ungido? Ungido como rei de Israel. Porque Deus havia prometido que levantaria em Judá um rei segundo o seu coração. Deus estava falando de Davi, porque a Bíblia diz que quando o povo de Deus olhou para as nações ao redor, eles disseram: a Babilônia tem um rei, a Síria tem um rei,
as outras nações todas têm um rei, nós também queremos ter um rei. É o que a Bíblia diz. E eles foram falar com o profeta Samuel e disse: olha, nós queremos um rei como as outras nações. A Bíblia diz então que Samuel fala com Deus e Deus fala com ele: olha, Samuel, não fique triste, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então Deus fala com ele: tudo bem, eles querem um rei, mas isso no tempo deles, não no meu tempo. Eles que estão pedindo. A Bíblia diz que Deus viu o desejo daquele povo. E Deus falou para ele: então vai, enche o teu vaso de azeite e vai até a tribo de Benjamim, porque de lá sairá o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Ele ungiu Saul. Saul começou muito bem, mas o texto continua nos dizendo que Saul começou a colocar os pés pelas mãos. Saul começou a achar que ele era o cara, que ele era o todo-poderoso. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele, sem se preocupar com o parecer de Deus, sem se preocupar com a vontade de Deus. E ele só foi afundando. A primeira lição que eu tive é essa: quando nós esquecemos, deixamos a vontade de Deus de lado, estamos caminhando para um fracasso. A Bíblia diz que ele começou a aprontar, ele começou a fazer tudo conforme o querer dele, até que um dia eles foram para uma batalha. Samuel então disse: olha, espere aqui, eu vou consultar ao Senhor, em breve voltarei com a resposta. A Bíblia diz então que Samuel foi, e nesse inteirinho que Samuel foi, o que Saul fez? Reuniu o exército, vamos para cima do inimigo. A Bíblia diz que eles foram, venceram o inimigo. Venceram o inimigo. Aí alguém vai dizer: mas que coisa boa. Entenda uma coisa: uma vitória sem a permissão de Deus se torna uma maldição na nossa vida. Uma vitória, qualquer vitória que nós tenhamos nessa terra, sem a permissão de Deus, se torna uma derrota. A Bíblia diz que ele foi e venceu, e se achou tal, e olha, agora eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. Só que a ordem de Deus, quando eles fossem para a batalha, era para exterminar todos os inimigos. Qualquer batalha que eles entrassem era para exterminar todos os inimigos, e até aquilo que eles possuíam. A Bíblia diz então que ele foi, venceu, e pegou alguns animais, e ainda poupou, não tirou a vida do rei, que é do exército inimigo. A Bíblia diz que Samuel chega e diz: olha, eu vim com a resposta. Aí quando ele olhou aqui, ele viu imaginou a cena, aquele monte de os inimigos tombados, caídos no chão, e Saul então, se achando tal: olha, eu venci. De repente, imagino eu que ele escuta o mugido de um animal. E a Bíblia diz que Samuel olha para Saul e diz: olha, o que você fez? Diz: eu venci. E ainda poupei, está aqui, ó. Eu prendi, eu peguei o rei dos inimigos. A Bíblia diz que na mesma hora, porque a ordem de Deus, quando eles fossem para a batalha, era para exterminar tudo. Ele foi, Samuel pegou a lança e matou o rei Agag, que era o rei dos inimigos. A Bíblia diz então que Samuel então questiona ele: por que você não esperou? Aí tem mais. Eu peguei uns animais aqui para fazer um sacrifício para o nosso Deus. A Bíblia diz que Samuel olha para ele
e disse: só entenda uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. O que eu tiro aqui, irmãos? Uma lição. Às vezes nós vemos pessoas dizendo: olha, eu vou no monte todo dia, eu subo e desço. Olha, eu faço isso, aquilo, outro, todo dia. Eu oro 3 vezes por dia. Eu tiro tempo de sacrifício para Deus todos os dias. Mas às vezes não obedece à vontade de Deus, não obedece à palavra de Deus. E o que ele falou no texto? Melhor é obedecer do que sacrificar. Não é errado subir um monte, descer um monte. Não é errado ter uma vida de oração. Não é errado você até ler a palavra de Deus todo dia. Não, isso é benéfico para a nossa vida espiritual. Mas que vai adiantar se não obedecermos a palavra de Deus, se não caminharmos de acordo com a vontade de Deus. Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul achou que aquele sacrifício ia mudar o conceito de Deus. Muito pelo contrário, acendeu mais ainda a ira de Deus. Porque, repito, toda vitória sem estar debaixo da vontade, do propósito de Deus, se torna derrota, se torna uma maldição. A Bíblia diz então que Samuel então fala: olha, o Senhor te rejeitou. A Bíblia diz que Saul ficou irado. Não, que Deus não podia rejeitar. Deus, nós vemos o texto, o próprio Deus chamou Samuel: até quando? Até quando você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Não tem pessoas que estão vivendo na pena do outro, estão vivendo debaixo da dó do outro. O próprio Deus falou: até quando você vai ter pena de Saul? Eu, Senhor, o próprio Deus, eu já rejeitei ele para reinar sobre o meu povo. E assim tem pessoas que estão vivendo debaixo de alguém que tem pena e dó dela. Meu irmão, quando nós temos pena de alguém, quando nós temos dó de alguém, sabe o que a gente está fazendo? Está estragando aquela pessoa. Tem hora que nós temos que dar um choque de realidade para a pessoa acordar. Porque Deus, Ele ajuda quem quer ser ajudado. Deus, Ele opera na vida daquele que quer que Deus opere. Agora a pessoa quer que Deus faça algo na vida dela, mas quer viver da maneira dela, do jeito dela. Aí começa a cair, começa a tropeçar. Aí alguém vai lá e fica com pena e dó. Aí a pessoa, tem alguém que está, como diz, né, passando a mão no meu ego, então eu vou continuar do jeito que eu estou. Não, Deus vai tomar uma injeção de realidade para a gente acordar. Tem hora, Deus então chamou Samuel e respondeu: olha, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei. Porque Saul aprontava, Samuel ia lá, né, dava um jeito, e Saul então, né, orientava ele: olha, a vontade de Deus não é essa, mas ele continuava fazendo uma coisa errada. Então chega uma hora que o próprio Deus falou: não, se ele não quer por si só, né, com a minha direção, ele não quer obedecer, quem sabe ele se toma juízo, toma jeito, quebrando a cara. Mas nem assim Saul. Só que Deus liberou uma promessa sobre aquele povo: olha, vou levantar um rei, já separei um rei segundo o meu coração. Havia uma promessa ali. E o tema da mensagem é essa: atraindo as promessas. Repita comigo: atraindo as promessas de Deus. Então Deus falou com Samuel: eu tenho uma promessa para esse povo, mas há um caminho a seguir para tomar posse dessa promessa. Eu e você, nós temos uma promessa de Deus, mas não pense
eu e você, que ela vai cair do céu, que ela vai vir de mão. Não! Nós temos que seguir os passos da vontade de Deus. E o primeiro passo é esse. A Bíblia diz que ele falou: Samuel, enche o teu vaso de azeite. O que ele falou? Enche o teu vaso de azeite. Ou seja, Deus não pode derramar uma promessa sobre a vida de um crente vazio, um crente que não quer se encher do poder da presença de Deus, um crente que não quer orar, um crente que não quer, enfim, buscar a presença de Deus. Não tem como Deus fazer isso. Nós temos que nos encher de Deus. Por isso que Paulo falou: irmãos, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busquem a presença de Deus, se enchem da presença de Deus, porque quando você se enche da presença de Deus, quando você busca a presença do Espírito Santo, Ele te direciona até a promessa de Deus. A Bíblia diz que quando Saul começou a aprontar, a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo se retirou de Saul. Só que quando o Espírito Santo saiu, a Bíblia diz que veio um espírito atormentar ele. Por que você acha que tem tanta gente perturbada na rua? Falta do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está, quem está? É o Espírito que perturba. Tanta gente se suicidando, tanta gente cometendo atrocidades, é porque o Espírito Santo está ali. Mas por quê? Porque a pessoa decidiu viver do jeito dela, da maneira dela, nos conceitos dela, nos preceitos dela. E aquela história: aonde Deus não está, o diabo tira férias. Aonde Deus não está, o diabo entra e bagunça. Aonde Deus não está, o diabo vem, diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas aonde Jesus está, tem vida e vida com abundância. Tem vida e vida com abundância. Então, o primeiro passo, temos que nos encher da presença de Deus. Temos que buscar a presença de Deus. Temos que querer ser preenchidos pela presença de Deus. Nós dizemos que somos vasos, que nós somos vasos. Mas entenda uma coisa: quando o olheiro faz um vaso, ele não faz um vaso que está vazio. Todo olheiro, quando ele faz um vaso, ó, e aqui, olha, o pezinho está aqui, ó. Um crente sem o Espírito Santo, está aí, ó. Tem uma forma até bonita. Esse aqui está gordinho, está redondinho, mas não tem vida. Olha para que ele foi feito: para colocar um enfeite, para colocar algo para embelezar ele. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo embeleza o crente. Aleluia! Glória a Deus! Então o Espírito Santo, ele quer encher o vaso, ele quer nos encher, mas nós temos que buscar ser cheios dele, para que a promessa se cumpra. Segundo, ele diz: olha o que a Bíblia diz. Disse Samuel: como eu hei de ir? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim sacrificar. Ele diz: vim sacrificar. Que atrai sacrifício. Só que naquela época o sacrifício era de animais. Hoje o sacrifício somos nós. A nossa vida será uma vida de sacrifício para adorar ao Senhor. Sacrifício quer dizer renúncia, ou seja, renunciar aquilo que o mundo tem nos oferecido, ou seja, não abrir o nosso coração para aquilo que o diabo muitas vezes tem tentado colocar no nosso coração. É renunciar aos pratos dele, às ofertas dele, às palavras dele, e sempre abrir o coração para Deus. Deixar Deus trabalhar. Às vezes tem coisas dentro de nós, meu irmão, que Deus quer trabalhar, mas se nós não deixarmos, não renunciar: Senhor, o que o Senhor quer mudar? Entra e faz a obra. Tens liberdade. Diz que o Espírito Santo está onde há liberdade. E se há liberdade é porque há renúncia. Não existe, mas nunca, não existe e nunca vai existir um evangelho sem renúncia.
Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se, renuncie, negue-se a si mesmo. Então tem que haver renúncia. A nossa caminhada com Cristo tem que haver renúncia. Às vezes tem coisas que o mundo está nos prendendo, alguns sentimentos, algumas coisas estão nos prendendo, que está impedindo de Deus operar. Então nós temos que renunciar a algumas coisas. E muitas vezes nós sempre falamos: Deus, me mostra o que eu tenho que renunciar para a promessa do Senhor se cumprir na minha vida. Às vezes a gente gasta, né? Gasta mesmo, às vezes a gente gasta muito tempo com muitas coisas e deixamos Jesus de lado. Às vezes nós temos que renunciar a algumas coisas para abrir espaço para Deus. Jesus só queria de Marta uma coisa: Marta, renuncia a isso que você está fazendo agora, porque Maria escolheu a boa parte, essa não vai ser tirada, ela veio ouvir a minha palavra. Jesus queria que ela renunciasse aquilo. Ela poderia arrumar a casa na outra hora, fazer os afazeres na outra hora, porque quem estava dentro da casa dela era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então às vezes Jesus está ali: meu filho, minha filha, eu quero derramar a promessa, eu quero fazer a promessa se cumprir, mas você está tão ocupada com tanta coisa que você não me percebe que eu estou aqui. Era isso que Jesus falou: Marta, os seus afazeres estão impedindo que você perceba a minha presença dentro da sua casa. Aí a Bíblia diz então que ele disse: diga que você vai sacrificar. E sacrifício é renúncia. É fácil? Não. Mas gera resultado de bênção na minha e na sua vida. Aleluia. Diga: não existe evangelho sem renúncia. A Bíblia diz o quê? Que as coisas velhas passaram. Renúncia. Paulo disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço. Avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então tem um prêmio, tem uma promessa nos esperando, mas a gente tem que renunciar a algumas coisas. Às vezes tem um passado te prendendo, e isso está te pedindo de alcançar a promessa de Deus. Porque naquela época, porque naquele... Não, meu irmão, vivam hoje, na presença de Deus hoje. Esqueça das coisas que para trás ficam. Aquilo que te trouxe dor, às vezes a pessoa está carregando coisas que feriram, que machucaram. Aí ela não consegue ver a promessa de Deus, porque está presa. Renuncia. Renuncia o que aconteceu lá atrás. Renuncia às situações adversas que aconteceram lá atrás. E olhe para o autor e consumador da sua fé. Renúncia. Aí a Bíblia diz então que Samuel, e Deus falou com ele: olha, diga, vim sacrificar. Aí a Bíblia diz: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Diga: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Aí entra a questão da obediência. Deus não queria o sacrifício que Saul fez, Deus queria a obediência de Saul. Deus não queria Isaac. Deus pediu, mas não queria. Como assim, pastor? Deus pediu Samuel para Abraão, pediu Isaac para Abraão, certo ou errado? Deus pediu, mas Deus não queria Samuel, Deus não queria Isaac, Deus queria a obediência de Abraão. Porque quando ele foi sacrificar, Deus falou: opa, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a mim, que você teme a Deus. Então Deus não queria o sacrifício de Isaac, ele queria a obediência de Abraão. Então tem muitas vezes que sacrifica tanta coisa. Meu Deus, quer obediência. Obediência.
A Bíblia diz claramente, que ele diz assim, olha, mas quando eu chegar lá, aí Deus falou, vai e fala que você veio sacrificar. Ele chega, diz que veio sacrificar. Só que quando ele chegou na cidade, ele disse, olha, é de paz a sua vida? É de paz a sua vida aqui? Aí o que ele falou? É de paz. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando um profeta naquela época chegava numa cidade, alguém diz, opa, Deus vai falar alguma coisa com essa cidade. Ou Deus vai falar que vai abençoar, ou Deus vai falar que vai tratar com essa cidade. Então por isso o povo ficava, né, quando eles viam um homem de Deus chegando, eles já tremiam na base. Porque alguma coisa Deus ia fazer no meio daquele povo. Então quando ele chegou, ele de paz, ele disse, é de paz. Eu vim sacrificar. Aí disse que eles foram sacrificar. Ele chamou, reuniu Jessé, o pai de Davi, os seus irmãos, olha, vamos sacrificar. Aí se assentaram. Depois do sacrifício, né, imagino eu na hora do almoço, chegaram lá. A Bíblia diz claramente que quando Samuel entra na casa de Jessé, o pai de Davi, quando ele avista Abinadab, o irmão de Davi, ele certamente está diante de mim, o ungido do Senhor. Na mesma hora, o texto diz, na mesma hora, Deus bradou e disse, Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura. O homem vê o que está por fora, o estereótipo, mas eu vejo o que está dentro do coração do homem. Glória a Deus. O que Deus estava falando? Se você quer que a promessa venha sobre a sua vida, aconteça, primeiro, se encha da minha presença. Segundo, sacrifique, renuncia. Terceiro, obedeça. E quarto, aprenda a olhar com os olhos de Deus. Aprenda a olhar com os olhos de Deus. Enquanto Saul olhava para o gigante Golias e dizia, olha, não tem como derrubar, ele é muito grande. Davi olhava com os olhos da fé e dizia, não tem como errar, ele vai tombar hoje, porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Davi era pequeno, mas tinha uma fé gigante. Davi era pequeno, mas tinha uma fé gigante. Entenda uma coisa, se nós queremos ver grandes coisas, temos que também ter uma fé capaz de que Deus faça grandes coisas. Davi era pequeno, mas a fé dele era gigante. Foi a atitude de fé de Davi que fez com que o gigante Golias caísse. Por quê? Porque ele olhou com os olhos de Deus. Então Deus não vê ninguém cair, Deus não vê o servo dele, Deus vê o servo dele cantando o hino da vitória. Então você tem que entender uma coisa, Deus não é Deus de derrotados. Vou repetir de novo, Deus não é Deus de derrotados. Tem algum vitorioso aqui nessa noite? Aplaude e glorifique, porque a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Mas temos que olhar como Deus. Temos que olhar como Deus e enxergar nós também como Deus nos vê. Aí a Bíblia diz então que Samuel, então, Deus fala, Deus não escolheu esse. Aí veio o outro, também não é esse. Veio o outro, também não é esse. Veio 7 irmãos de Davi. Aí ele falou, nem esses o Senhor escolheu. Aí ele olha assim, ô Jessé, porventura acabou seus filhos? Acabou? Mas por que a pergunta? Acabou porque Deus não erra onde Ele manda alguém. Deus não erra. Não erra. Deus mandou ele no lugar certo. É lá na casa de Jessé.
Sabe por que ele fez aquela pergunta? Porque ninguém naquela casa dava a mínima para Davi. Às vezes ninguém dá a mínima para você, mas é você que Deus escolheu para fazer o projeto dele se tornar real nessa terra. Às vezes alguém olha para mim e para você, dali não vai sair, meu irmão. Entenda uma coisa, às vezes alguém passa e dali não, meu irmão, entenda uma coisa. Deus escolheu esse lugar e a glória de Deus vai se manifestar. Queira Satanás ou não, os olhos de Deus estão sobre este lugar. Temos que ver como Deus. Ninguém dava a Bíblia para Davi, por isso nem citaram o nome dele, citou. A Bíblia diz que falta alguns minutos, olha, ainda falta o menor, ainda falta o mais moço. Meu irmão, podem até esquecer o seu nome na terra, mas a Bíblia diz que